Estamos ao vivo. Beleza. Então vamos deixar aquele tema. Opa! A Yarinha entrou aí já. Legal. O Sácio já entrou. Deixa eu já colocar ele aqui. Enviar convite. Legal, galera. A gente vai fazer uma live muito massa aqui agora sobre gestão de empresas. Algo fantástico. Olha o cara aí, ó. Esse é o mestre. Fala, doutor. Tudo bem? Esse é o mestre, esse é o mestre, esse é o mestre. Esse é o mestre. E aí, meu Sação, amigo? Como é que você tá? Você tá no interior ou tá em São Paulo? Eu tô no interior, né, Sação? Agora eu aprendi a viver com um pouco mais de qualidade. Depois que eu aprendi a viver com um pouco mais de qualidade, eu venho aqui, calibro as ideias, volto para aí, faço desenrolar de toda a energia e depois volto aqui para carregar de novo. Legal, bacana. Sação, eu vou colocar aqui o tema da nossa live. O tema da nossa live é: a sua empresa vai quebrar. Sação, esse aqui é um tema polêmico, correto? Polêmico, né? Mas, infelizmente, verdadeiro. Exatamente. Se você pegar as estatísticas aí do mercado, do Sebrae, 50% das empresas ficam pelo caminho em 2 anos. É, né? Sação, você já teve, antes da gente começar a falar aqui, vai vir uma galera, tem uns clientes meus que vão vir aqui, vai ser bacana. Eu estava falando com um cliente agora, estava falando com um cliente agora. Aí estava resolvendo aquele BO, que você sabe como é que é papo de advogado, né? Resolvendo aquele negócio ou outro e tal. E aí eu falei assim, cara, então deixa pra gente continuar esse assunto amanhã. Agora vai lá assistir a live com o Sassi, que você vai ver que legal que é o tema que a gente tem para poder falar lá sobre essa ideia de que a sua empresa vai quebrar. Então, antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Eu nunca te fiz essa pergunta. Bom, é o seguinte, para quem não sabe, o Sasso, ele é meu amigo pessoal de muito tempo. E ele é, dentro daquelas exceções, do amigo que se torna cliente. Na maioria das vezes, o que acontece comigo é que os meus clientes eles se tornam meus amigos. Existe um processo inverso comigo. Acontece muito isso. Os meus clientes se tornam meus amigos. Mas o SAS foi a exceção. É um cara que eu tenho um baita de um respeito, ele tem uma baita de uma história como empresário, como gestor, como cristão, um cara de todos os aspectos, é um cara que no mínimo ele merece ser ouvido, e eu não estaria aqui desenvolvendo esse momento aqui se não fosse algo espetacular ter para ouvir o que ele tem aí para poder dizer aí para vocês a respeito desse tema com relação às experiências que ele tem com isso. Mas eu nunca te perguntei isso, Sação, nos nossos pastéis aí pela Vila pelo Parque São Domingos. Eu nunca te perguntei isso daí. Você já teve a sensação de quebrar, cara? Eu vou quebrar? Você já teve? Você já sentiu isso? Várias vezes. Várias vezes. Além de sentir isso, eu vivi isso na pele quando eu era CLT, né? Eu vi os meus patrões quebrando. Então, é algo que está muito próximo de nós. Se você fizer uma pesquisa com várias pessoas, alguém já teve algum parente que era empresário, alguém já teve, já trabalhou numa empresa que quebrou, que fechou, né? Então, é uma realidade. A empresa é um organismo vivo, né, cara? Sim, e o que você acha, cara, antes de tudo isso, de eu te dar a palavra aí, pra você se apresentar para a galera e tal, é o seguinte, qual que você acha que é a primeira sensação que o cara ele tem quando ele vai quebrar? Qual que é a primeira percepção de uma pequena empresa que está ali numa fase que subiu um pouquinho, mas aquela linha não se estabiliza e o declínio é certo? Qual que é a primeira percepção do cara na experiência que você tem com isso? Então, a percepção, infelizmente, quando acontece, é na parte financeira, né?
O que quebra as empresas, às vezes, não é nem a falta de lucro, mas é a falta de caixa. Às vezes a sua empresa tem um lucro econômico, mas não tem caixa naquele momento que você vai precisar. Você não tem crédito, não tem caixa. É como você fizesse um exame de sangue e descobrisse que você tem diabetes. Às vezes você não percebe, mas só no momento que você faz o exame é que você detecta que você está com diabetes. E as empresas são assim. Às vezes a pessoa não tem, o empresário não tem aquele controle financeiro corretamente e a hora que ele percebe, as contas chegam e ele não tem o recurso para bancar aqueles pagamentos que ele tinha que fazer, né? Então esse é o primeiro sintoma, é a falta de caixa. É aí que o empresário começa a detectar, aí onde ele vai para banco, aí onde ele vai para empréstimos, aí onde ele entra em juros, e aí entra naquela roda, aquela bola de neve que é difícil você paralisar. Esse é o primeiro sintoma, né, que a maioria das pequenas empresas sentem, é a falta de caixa. Falta de caixa. Espetacular. Agora é o seguinte, Sassão, se apresenta pra gente aí, que eu já falei demais. Se deixar, eu viro o Faustão aqui, cara. Se apresenta pra galera aí. Tá bom. Então, meu nome é Antônio Sasso, né? Minha jornada como empreendedor começou cedo, mesmo eu não sendo empresário. Mas na nossa vida, nós encontramos vários mentores, né? E o meu primeiro mentor foi o meu pai. Meu pai sempre falava para mim, ele não era empresário, mas ele falava para mim, olha, se você quiser ter liberdade de tempo e liberdade de grana financeira, empreende, né? Não, eu já trabalho aqui meus 30, 40 anos e não conquistei a vida que eu queria. Então ele sempre falava isso para mim. Até no momento que ele foi mandado embora de uma grande empresa que ele era gerente, né? E aí ele pegou toda aquela grana que ele recebeu de rescisão e o que ele fez? Falou, agora vai ser minha vez, eu vou empreender. E aí ele foi lá e investiu todo o dinheiro dele numa mercadoria, abriu uma loja e eu tinha lá meus 13, 14 anos e acompanhei tudo aquilo, né? E aí ele começou lá a jornada dele, começou a crescer, começou a ter clientes, não tinha Google naquela época, né? Não tinha nem internet. E aí ele começou a fazer o marketing dele naquelas páginas amarelas, não sei se você chegou a pegar isso daí, né? Então ele fez lá as propagandinhas dele nas páginas amarelas, começou a vir os clientes, né? Então ele entregava para as vendedoras iam de porta em porta vender os utensílios domésticos que ele tinha comprado. E o negócio estava começando a ir bem. Aí, de repente, o fabricante que fornecia os produtos para ele começou a fazer produtos de má qualidade, não pensou no detalhe, não pensou no cliente final. E aí, de repente, a empresa quebra. A empresa fornecedora dos produtos quebrou. Por consequência, meu pai também quebrou, teve que fechar a empresa dele. Então essa foi minha primeira experiência empreendedora, vendo meu pai trabalhar como empreendedor e quebrando, né? Falei, poxa vida. Mas aquela sementinha ficou no meu coração, né? Tudo aquilo que ele falou para mim, já carreguei. Carregou o declínio, né, cara? Aquela sensação de ver um avião em rota de colisão, né? Exatamente. Ele estava fazendo a coisa certa, como de repente acontece alguma coisa, por isso que uma empresa é um organismo vivo e tem vários sintomas, vários problemas que acontecem que faz ela fechar. E no caso do meu pai foi o fornecedor. Quem tem um fornecedor não tem nenhum, ele só tinha um e aí quebrou. E aí eu tive que ir para a luta, né? Tive que, com 13, 14 anos, estudar à noite. Comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi como office boy, foi meu primeiro CLT. Você já foi CLT, Merich? Ixi, 16 anos. Ah, é? Então você não empreendeu logo de cara, não. Você já foi? Não, mas eu nunca. CLT. Eu passei pela CLT, mas eu nunca me conformei com o ambiente da CLT. Eu acho que a CLT é uma baita de uma escola. CLT é um lance que você tem que passar para poder aprender tudo que você tiver. Aprendeu tudo que tinha para poder vaza, correndo. É isso aí, exatamente. A CLT é um momento de aprendizado. E aí eu fui lá de office boy,
Aí trabalhei 2 anos na empresa e comecei a estudar desenho mecânico, né? Que é uma parte da engenharia, né? Que todo projeto tem que passar pelo desenho para você executar peças e os projetos e as máquinas, né? E aí eu comecei a estudar à noite em Osasco. E lá, um outro ponto importante de todo empresário é o network, né? Então, network se eu pegar toda a minha história, o network foi fundamental em todas as minhas conquistas, né? Então, Certo. eu tinha um amigo que estudava comigo e ele me indicou, olha, tem uma vaga de desenhista lá na... Você não vai acreditar onde que era. É onde é o SBT hoje, cara. Onde é o SBT? Lá na Um Anhanguera? pouquinho antes, um pouquinho antes ali em cima tem uma empresa, né? No Sim, Trevo, era ali em sim, cima essa empresa. E eu fui lá, sim. fiz a ficha, como meu amigo me indicou, eu já consegui a vaga. Então, com 16 anos, eu já era desenhista, naquelas pranchetas enormes, que com tecnígrafo, com régua, e eu fazia os desenhos lá com 16 anos. E Nossa, aí que eu gostei massa. tanto dessa área, que aí eu fui fazer engenharia, né? Entendi. Aí eu fui fazer engenharia, e nessa empresa lá no Trevo da Anhanguera, eu fiquei lá por 2 anos e não fiquei mais. Por que você acha? Inconformado. A empresa quebrou. A empresa quebrou, cara. Que sensacional, que delícia. A empresa quebrou. E só tinha um dono, né? Sim, Ele teve os problemas dele, também não cuidava de todos os pilares que o empresário tem que cuidar da empresa, e a empresa sim, quebrou. sim, Bom, aí lá vou eu de novo. Saindo de lá, eu tinha um chefe, network, lembra do network? Meu sim. chefe, esse chefe me indicou para uma outra empresa, e lá eu comecei uma outra jornada. Já tinha feito faculdade de engenharia, já estava trabalhando como engenheiro, e aí essa empresa era multinacional, era uma empresa alemã. Mas ela colocou administradores brasileiros para tocar aqui. E esses administradores desviaram a grana da empresa e a empresa quebrou. Aí, de novo, eu no mercado de trabalho. Só que eu tinha um amigo nessa empresa que ele foi iniciar um negócio novo, né, de engenharia, de fabricação de máquinas. E ele me chamou. Vamos empreender juntos? E aí a gente começou essa empresa que a gente trabalhou, eu trabalhei lá por 20 anos, né? E essa empresa praticamente começou do zero. E essa operação ela era para o quê, Sérgio? Você vinha de uma empresa que tinha quebrado. Então, assim, olha só, cada. Você nasceu num ambiente onde seu pai queria empreender, legal, quebrou. Você ficou com aquilo, putz, meu pai quebrou, cara, tem que carregar isso comigo. Foi carregando isso. Entrou para dentro do ambiente ali de CLT para poder trabalhar, começar uma vida. A empresa que você trabalhava quebrou. Aí, em razão da sua rede de relacionamento, o cara te chamou para empreender. Qual era a operação nisso? O que tinha de interesse ali, o teu negócio? Ali o que a gente faria? A gente faria os projetos, Sim, construiríamos fora as peças, né? E faríamos a montagem num galpão. Só que a gente não tinha um galpão, a gente só tinha a sala, né? A sala comercial. E aí a gente começou a terceirizar. Fazia os projetos ali, terceirizava o galpão, ia montando as peças, vendia as esteiras, aquelas esteiras normalmente que você vê em fábricas de bebida, né? Aquelas garrafinhas passando bem rápido, uma próxima da outra. Então, todas aquelas esteiras, a interligação entre máquinas, a gente começou a fazer. E aí essa empresa começou a crescer. Começou a crescer. Aí no escritório físico não dava mais para ficar naquele escritório. Aí nós tivemos que realmente ir para um galpão. Aí o primeiro galpão foi ali próximo do Play Center, ali na Barra Funda. Ali a sim. gente já estava com 30 funcionários, né? Questão de 2, 3 anos. E E a a empresa, operação era você e esse cara que tinha estudado contigo e te chamou para empreender nesse negócio. na verdade, nós éramos em 4 sócios. Sim, 4 sócios, né? Todos eles na área de engenharia, né? sim. E então nós éramos muito técnicos, então nenhum deles tinha grande experiência em administração, né? E aí onde a gente teve que recorrer a outros mentores, aí onde a gente investiu em consultoria
E aí onde o nosso negócio começou a se encaixar. Porque outro problema do empresário às vezes é a arrogância, né? Pois é, Dele não buscar conhecimento. Não, pode deixar exatamente. que aqui eu sou especialista, pode deixar que aqui eu bato no Eu, sou- peito, eu cobro eu sou o escanteio cara. e eu É, cabeceio, né? E não, eu então, dou conta de tudo, eu sou o cara. a minha experiência de ter 3 sócios, né, foi muito legal porque cada um tinha um pensamento e a gente sentava junto e discutia e um respeitava a opinião do outro. E ali naquele consenso falava, não, não é porque um tinha mais participação na empresa não que valeria a opinião dele. Então a gente se dividia, chegava num consenso e por isso que acho que foi um dos motivos de sucesso. Então, primeira coisa, buscamos conhecimento em consultoria, em mentoria, e aí isso nos ajudou a entender que a empresa não é só a parte técnica, né? Tem a parte comercial, tem é, a parte jurídica, né? Tem a parte de contabilidade, a parte financeira, a parte de marketing, né? E ali nós éramos todos engenheiros. A gente conhecia muito bem a parte de engenharia, a parte técnica. E isso, a maioria dos Entendi. empresários, quando começa um negócio, é que ele conhece alguma coisa, né? Então, lá, eu sou especialista em fazer borracha. Então, ele vai focado naquilo e ele esquece da administração, da parte financeira. E aí é onde começam os grandes problemas da empresa, né? E aí a gente foi seguindo. Aí a gente chegou a mudar novamente de galpão. E aí a gente já estava mais ou menos beirando 100 funcionários. Já Caraca. beirando 100 funcionários, já não cabia naquele galpão, já fomos para outro galpão, um galpão maior. E aí conseguimos alguns projetos interessantes, né? Sempre focamos na honestidade com o cliente, na qualidade, né, do produto. E aí isso foi nos ajudando a crescer. Uma coisa importante Entendi. também na nossa gestão foi dar valor para a equipe técnica, né? É muito importante você ouvir os seus funcionários, né? Saber lidar com essa situação. Muitas vezes aquele negócio de top-down não funciona, né? Sim. Então a gente sabia dividir, sabia ouvir, né? Fazíamos reuniões semanais para que a gestão da empresa pudesse fluir de uma forma melhor. E aí Exatamente. chegou um momento que a gente investiu muito em processos, né? Para que todo aquele know-how não ficasse largado, se perdesse ao longo do tempo. Aí, quando a gente chegou em 120 funcionários, chegou uma empresa multinacional, uma empresa americana, e nos ofereceu a compra de 100% da empresa. Ó, a gente quer entrar nesse mercado aqui no Brasil e a gente quer comprar 100% da empresa de vocês. Mas qual foi o grande motivo dessa empresa querer fazer esse investimento? É que eles investigaram a nossa empresa, os clientes falavam bem da nossa empresa, e aí eles foram fazer uma due diligence, né? Que é isso? É uma investigação de como que está essa empresa, esse Que processo. isso é tema de compliance, né? É. E como é uma empresa multinacional, o compliance é muito forte, né? Uma empresa Sim, de capital aberto. E sim. aí eles viraram a gente de ponta cabeça, investigaram tudo. Para você ter uma ideia, eles furaram até o solo da fábrica para ver se tinha contaminação de óleo no lençol freático. Então eles foram muito profundos nisso. E aí o que eles enxergaram de legal na nossa empresa realmente é toda essa parte de processo, tudo bem definido, as atividades de cada um no seu papel, organograma, processos, indicadores de performance, né? Isso a Só que o que acontece? Num processo de venda desse, eles queriam que um dos sócios ficassem na operação. E eu, como eu era um dos mais novos do quarteto, sobrou para mim, né? Então eu fiquei na operação. Por contrato eu tinha que ficar mais 2 anos. Acabei ficando uns 3 anos e aprendi muito mais ainda nessa operação. Você imagine uma multinacional com 800 empresas no mundo,
o nível de gestão que os caras têm Nossa, que ter, né? absurdo, né? Então, aí eu aprendi a fazer planejamento, fui várias vezes para os Estados Unidos fazer planejamento lá, tive que correr atrás do inglês para aprender a falar inglês, fazer apresentação em inglês. Foi um grande aprendizado. Entendi. E aí, depois disso, né, terminou o contrato, ainda fiquei mais um ano. Aí eu falei, não, eu acho que essa fase aqui já passou, agora eu tenho que buscar uma nova fase. E o que realmente faz meu coração vibrar é quando eu converso com o empresário, né? Quando eu converso com ele, eu sinto ali, eu me vejo em cada momento que ele está conversando comigo, tudo que eu já tinha passado. E Sim, aí eu comecei a fazer algumas consultorias, comecei a fazer mentorias, e aí sim. aí novamente o network entra na história. Um fornecedor meu que cuidava da nossa TI, ele abriu uma loja na Santa Ifigênia de produtos de informática, né? Em 2015, 2016 mais ou menos, eu fui para lá para ajudar ele. Ele tinha lá os seus 25 funcionários, né? E aí eu tô lá com ele há esses 4, 5 anos. Hoje a gente já está beirando 100 funcionários. O faturamento cresceu 17 vezes do quando eu entrei para agora, né? E o que a gente fez de diferente nessa empresa? Exatamente aquilo que a gente tinha feito lá. Buscar conhecimento, saber conversar, saber fazer a gestão das pessoas. E o que teve de novo aí foi a parte digital. Quando Sim, realmente a empresa explodiu, foi quando a gente entrou no e-commerce, né? Porque a loja sempre teve a experiência da loja física, mas no e-commerce foi a primeira experiência foi em 2019 que a gente começou a desenhar e o ano passado a empresa deu uma explosão, né? Porque o que acontece? Muitas empresas ficaram pelo caminho. Aquela estatística que a gente falou, que 50% das empresas não passam de 2 anos, na pandemia isso se acentuou, né? sim, Mas aí, o que a gente faz? A gente intervém ou a gente vira refém, né? exato. O que acontece? A maioria dos empresários virou refém da crise, né? E, e a gente correu atrás. Não, a crise não pode interferir tanto assim. Aí a gente correu, entramos no Mercado Livre, no Magalu, em todos esses marketplaces, porque não dá para vender só de loja, sendo que a loja tinha que fechar as portas. Como é que a gente vai Exatamente. fazer O para pagar digital os chegou. funcionários? O O digital digital chegou e chegou. já era. E já era. Então o digital acelerou talvez a humanidade aí 5, 6, talvez tem gente que fala que acelerou 10 vezes o que ia acontecer com calma aconteceu tudo rápido. Então Exato. quem já estava ruim, as empresas que não tinham uma boa gestão já quebraram mais aceleradamente. E as Exatamente. empresas que estavam melhor aproveitaram a onda e surfaram. Pois é. E você, assim, eu não sei se você tem toda essa consciência, mas quando eu ouço tudo isso que você está dizendo, cara, eu vejo assim, imagina só, você é engenheiro. Então, olha a quantidade de habilidades que você precisou adquirir fora da faculdade que você fez para poder aprender a conduzir o negócio, né? Hoje mesmo, eu vou transferir aqui rapidamente, por exemplo, para o meu negócio. Eu sou um empresário do direito. É assim que eu me julgo, é assim que eu me apresento para as pessoas, muito embora sou advogado, estudei direito, mas sou empresário do direito porque eu preciso ter fluxo na minha empresa, fazer gestão de pessoas, fazer gestão do negócio, pagar pessoas que trabalham comigo. Então, eu sou um empresário. Eu tenho todo esse ciclo que precisa ser respeitado. Então, hoje, por exemplo, até estava. Eu gravei uns stories para poder deixar isso assim, bem fixado. Eu estou com 2 operações em lugares diferentes e eu precisei fazer campanhas de Google Ads em lugares diferentes. E eu precisei desmembrar o Google Meu Negócio em 2 momentos diferentes, em 2 locais diferentes,
para que a minha campanha de Google ela não confundisse com a localização. E na hora que ela fizesse o tráfego, jogasse tráfego para aquele determinado local, não apresentasse um outro local que eu tenho que já tenha um tráfego orgânico interessante. Aí eu me vi falando isso com um cara do Google, aí me deu um susto, porque eu falei, cara, como é que eu estou levando esse papo com o cara? Eu não sou programador, eu sou advogado, cara. Como é que eu estou levando esse papo com o cara? Então isso foi uma necessidade que eu precisei adquirir por sobrevivência, cara. Porque, mas eu posso até terceirizar. Muito bacana você terceirizar, mas você precisa aprender a cobrar, porque se eu fosse falar com o cara, eu ia ter que dizer e explicar, e isso ia demorar um tempo, e talvez eu não ia ter o controle de toda a situação. Então, adquirir habilidades fora daquilo ao qual você está programado, acho que hoje faz uma diferença brutal na operação do teu negócio. Principalmente Sim. agora, nesse momento, não vou falar pós-pandemia, mas numa pandemia talvez mais controlada, eu acho que você lidar com as habilidades ao qual você, de repente, se afastado é um outro negócio, né, Sansão? Como é que você vê isso daí? Não, se você quer ver uma atividade que você tem que ser multitarefa, é a atividade de empreendedor. Você imagina um empresário que tem que falar sobre processo trabalhista, fiscalização, exigências governamentais, burocracia, contabilidade, impostos, conversar com advogado. Não é fácil conversar com advogado, né? Nossa, misericórdia, cara. Não é. Eu tenho dificuldade de conversar com advogado, às vezes. Salvo aí alguns colegas aí. Porque mas é outro aprendizado, né, Melissa? Outro aprendizado que eu também tive é o seguinte: não deixa para conversar com o advogado quando as coisas estão ruins, cara. Exatamente. Tenham advogados, mentores que vão te ajudar a fazer o seu negócio não cair nos buracos, nas armadilhas que existem, né? Esse é o erro do empresário. Perfeito. A advocacia preventiva é algo que, quando você fala sobre advocacia preventiva para gestores que se preocupam com um cenário global, né, com um cenário na íntegra, com a bola da operação, quando você fala sobre a advocacia preventiva, o cara ele vê isso com bons olhos. Quando você fala de advocacia preventiva com alguém que tem uma mente muito fechada, fala, não, quando eu precisar eu falo contigo. E não é naquela pertinência de ficar vendendo serviço, não. Mas é por conta desse ambiente de gestão empresarial, eu me vendo como gestor do meu negócio, e eu olhando ali para outra pessoa que tem a gestão de um negócio, de repente, ela precisa fazer um negócio sensacional, que é fazer perguntas, cara. Fazer perguntas é algo que alavanca teu negócio. Você precisa fazer, às vezes eu preciso fazer perguntas por um cara. Hoje eu precisei fazer pergunta para o cara do Google, né? E eu precisei estar pagando o Google, porque se você não paga o Google para poder fazer tráfego, o cara não vai nem falar com você. Né? Então, e você não pode ter aquela arrogância de que eu sei tudo, né? Você tem que buscar conhecimento. Você tem que buscar conhecimento. Exato. E a área jurídica de uma empresa hoje é muito importante, né? Você às vezes está fazendo coisa que você nem sabe. É a mesma coisa que um guarda te parar na estrada, você foi multado porque você está 140 por hora. Mas você vai falar, eu não sabia. Fala, mas é a lei, é a regra. Você é obrigado a saber. Então, quando você abre uma empresa, você é obrigado a cumprir a lei. E às vezes é difícil você entender tudo. O empresário não pode ser o advogado. O empresário não pode ser o contador. Né? O empresário não pode ser o financista. Ele tem que saber um pouco de cada para ele poder... O empresário, a melhor definição de empresário para mim é maestro, cara. Você tem lá toda a banda tocando, né? Você que é músico também sabe muito bem disso, né? E às vezes o maestro, ele não tem que ser especialista em vários instrumentos, mas ele tem que saber fazer a harmonia, né? Daquele som. Né? Exatamente, harmonizar o ambiente. Harmonizar o ambiente. É isso que o empresário cara. E não é fácil ser empresário. Daí que vem por que as empresas fecham. Cara, você quer uma atividade difícil? É ser empresário, cara. Mas exatamente. É muito gratificante, cara. É muito gratificante você sair do zero, você chegar a ter 120 funcionários, vai ter uma empresa, os americaninhos lá na sua porta, falar, gente, a gente gostou tanto da sua empresa que a gente quer comprar a sua empresa, cara. Isso é muito gratificante, cara. Né?
E aí, você, sendo empresário, você pode fazer algumas viagens, você pode fazer alguns cursos que você, sendo CLT, cara, não dá. Eu tenho lá umas fériasinhas lá uma vez por ano e olhe lá quando meu chefe deixa eu tirar. E tá bom, se você quer isso para sua vida, beleza. Se você quer prestar concurso público, quer estabilidade, também não tenho nada contra. Mas o empreendedorismo te dá essa opção. É um caminho difícil? É um caminho difícil. Mas se você se dedicar, se você for humilde, buscar conhecimento, buscar mentoria, buscar parceiros, né? Buscar bons advogados, cara, a sua empresa tende a crescer, cara. Sim. Né? Tende a crescer. Sação, aqui eu tenho vários amigos que entram aqui, eu só vou deixar um grande abraço. Esse aqui é um dos exemplos que eu te falei, de um cliente, de um grande amigo, cliente, o cara é meu cliente, meu amigo, e eu sou fã dele, o cara é surfista, o cara vai surfar lá nas Maldivas. O cara é um ídolo. Ó, esse cara, o Mariano é um baita de um empreendedor, é um cara espetacular, um cara que deveria também um dia participar na live aqui comigo. Esses dias eu estava falando com ele, o cara me deu uma ideia sensacional a respeito de um negócio que eu estou a fim de empreender também. Acho que hoje em dia todo mundo tinha que ter um e-commerce, cara. Todo mundo tinha que ter um e-commerce a respeito de algo que está relacionado por meio para o seu próprio propósito, né? Cara, qualquer atividade, né? Qualquer atividade. Qualquer atividade hoje, atividade. você tem que ter uma perninha no digital, cara. Você tem que ter um e-commerce. O cara pode ser... pode ter qualquer profissão. Inclusive até para os meus amigos que são músicos. Inclusive tem até o Jader, ó, um baita do músico que entrou aqui. Cara, você precisa ter um e-commerce. Você pode ter um e-commerce voltado para o teu propósito. É uma maneira de você empreender. Agora, a situação é o seguinte. Nesse meu mecanismo também de empreendedor, às vezes me dá alguns insights baseado também assim, a gente vai buscar conhecimento, e eu particularmente faço um monte de curso onde não tem advogado. Eu vou nos cursos lá onde não tem advogado para quê? Não, porque primeiro que eu tenho consciência de que o dinheiro está onde o direito não está, né? Então isso é uma maneira de eu pensar como empreendedor, porque se eu limitar as minhas perspectivas a respeito disso, eu vou morrer na praia. Agora, teve uma vez que eu acordei do nada e eu comecei a entender que quando eu não, principalmente no momento onde eu fazia tudo sozinho, cara, eu defendia, eu começava o jogo, tocava para trás, tocava para frente, ia para frente, eu cruzava lá na frente, eu mesmo cabeceava, aí eu voltava, ia no gol, defendia a bola. Eu fiz muito tempo isso, achando que podia fazer tudo. E quando eu entendi que quando eu aprendi a dividir, eu multiplicava, aí me caiu a ficha de que, na verdade, todos nós, cara, meu negócio não é advocacia, meu negócio é gestão de pessoas. Né? O seu negócio, por exemplo, aí hoje, não é propriamente dita, o teu business aí está voltado para isso, para o TI, para a loja e tal, mas o teu business é gestão de pessoas. Você pode ser dono de uma academia, você pode ser dono de uma escola de música, você pode ser dono, cara, de qualquer coisa, de um e-commerce, cara. Você é um cara que o teu negócio não é o que você acha que é, o seu negócio é gestão de pessoas. E aí, Sação, pensa num negócio difícil que é lidar com o ser humano ou não? Ou é tranquilo? Nossa. Então. Como é que é isso aí para você? Como eu falo com muitos empresários, né? Esse é o top 1, primeiro ou segundo problema do empresário. Toda vez que eu pergunto, qual que é o seu problema? Qual que é o problema da sua empresa hoje? Cara, é lidar com os funcionários. O bichinho difícil é esse ser humano, cara. Né? Então, todos eles falam... de 10 que eu pergunto, 8 vão falar pessoas. Né? Só que, se você não souber lidar com pessoas, cara, como é que você vai fazer? Né? A nossa vida... Não vai fazer. Por mais digital que a gente esteja vivendo, a gente está lidando, né? Nós estamos falando uma conversa digital aqui, mas são duas pessoas conversando, mais outras pessoas assistindo, né? E numa empresa, cara, se você saber lidar com a gestão de pessoas, é 50% de sucesso no seu negócio. Né? Exatamente. E isso também você tem que estudar. Não tem jeito. Tem que estudar. Você tem que estudar. Competências interpessoais, né, cara? O tempo todo estudando competências interpessoais. É muito difícil, cara. Você tem que estudar.
Você tem que saber lidar com egos, com dificuldades. Às vezes você tem conflitos entre sócios. E isso o time sente. Se você chega de manhã com a cabeça baixa, não fala bom dia pro seu time, e alguma coisa aconteceu. O clima fica pesado. Pois é, o clima da empresa fica pesado, né? Pois é. Então, cara, saber lidar com as pessoas, cara, é a coisa, para mim, é a coisa mais fascinante que tem, né? Isso brilha meus olhos, lidar com pessoas, cara. E todos os empresários que você vê, que subiram, que galgaram, sabem lidar com pessoas. E uma coisa que eu aprendi, eu tenho que transformar todo esse meu conhecimento em sabedoria. Não adianta esse conhecimento ficar só dentro de mim, né? Eu tenho que transbordar esse conhecimento para outras pessoas. Sim. E isso que me motivou, né? Que nos motivou quando a gente conversou em escrever esse livro que a gente está falando aí. Poxa, como é que eu vou transbordar? Quantos empresários estão quebrando porque eu tô com a minha boca fechada? Exatamente, né? Exatamente. Então, cara, isso me falou, não, eu não posso ficar quieto, cara. Eu não posso ficar quieto. Exatamente. Eu tenho que transbordar na vida das pessoas. Não tem jeito. Nossa, isso que é o grande lance da vida, né? É isso mesmo, não, eu não quero te interromper, mas aqui, cara, eu lembrei um negócio aqui, eu tô rindo por dentro sem parar, cara. Você sabe que eu trabalhei muitos anos, você perguntou se eu fui CLT, eu fui CLT no SBT, né? Sim. E, cara, bom, assim, quando é para falar para o SBT, eu levanto a bandeira, chacoalho, amém Silvio Santos, e tudo que você precisar de elogiar sobre gestão de pessoas, muitas coisas eu vi os caras fazendo lá na prática. Só que é o seguinte, muitas coisas eles conseguiam evoluir. Algumas outras coisas, sempre tinha um amigo, que era um amigo que estava lá já há muito tempo, aí o cara já estava lá por conta de uma relação de confiança que já estava ali há muito tempo. E tinha um cara, que ele tinha um cargo de executivo, cara. E às vezes, quando o negócio estava atrasado, ele chegava, às vezes o negócio já estava atrasado, tinha que acontecer, tal, não sei o quê. E assim, cara, a gestão de pessoas dele, ele chegava onde você estava, às vezes tomando um café ou fazendo alguma coisa, e o negócio já estava zoado, e ele queria chamar atenção por conta de alguma coisa que estava fora de ordem. Cara, ele falava no meio de todo mundo, você quer me ferrar, cara! Mas ele era amigo do patrão. Mas ele era amigo do patrão há 40 anos. Desde que o cara colocou o tijolinho lá, ele era amigo do patrão. Então, assim, cara, eu achava o bico, eu falei assim, quando foi meu último dia, eu tive o prazer de pegar na mão dele e falar assim, cara, eu vou carregar você o resto da minha vida. Aprendi muita coisa me divertiu, mas, cara, como são essas coisas? E no final da história isso acabava virando uma piada. Mas não deixava de ser um tipo de gestão de pessoas, mesmo que fosse do jeito dele, né? Porque ele se comunicava com aquelas pessoas e as pessoas gostavam daquele jeito. Daquele jeitão dele, né? Exatamente. Mas às vezes o Silvio Santos ali, eu não sei se ele sabia ou não sabia, mas se chegasse para ele, talvez ele vai falar, pô, mas o cara é meu amigo, eu não sei o quê. Como é que eu vou mandar ele embora? Exato. E aí uma coisa que eu aprendi também em gestão de pessoas, nunca contrate quem você não pode mandar embora. Cara, isso eu aprendi também, Sassão. Isso eu aprendi. Aprende a duras penas, né? Aprende a duras penas, exatamente. Isso eu falo para todas as pessoas que trabalham comigo, porque as pessoas que acabam trabalhando comigo, eu acabo pegando um elo muito grande com elas, né? Eu acabo pegando vínculos. Eu tenho muito vínculos com as pessoas que trabalham comigo. E na minha operação da advocacia só tem mulher. Só tem mulher trabalhando. E eu acho muito legal a dinâmica que elas trabalham, o jeito que elas se comunicam, a velocidade que elas resolvem, elas entram num problema e elas mesmas já saem. Cara, é muito louco você ver mulher trabalhando. Eu fico observando a produtividade, eu acho muito legal. Não tem nada a ver, homem também tem as coisas, não é questão de ser mais mulher ou mais homem. Mas eu acabei estando nessa por conta de uma circunstância e acabou dando certo e ficou assim. Vai ficar assim porque o time que está ganhando não se mexe. Mas isso é uma coisa que eu deixo muito claro, e inclusive falo em linhas garrafais para elas. E você não pode contratar quem você não pode demitir, cara. Isso é realmente um perigo. E sabe o que acontece, Merich? O começo das pequenas empresas, o cara começa ali no sangue, no suor.
e, meu, vamos para cima. Aí ele olha para o lado, começa a aumentar o serviço. Ele olha a esposa, ele olha o irmão, ele olha os filhos, ele olha os parentes, normalmente quem está próximo dele, e põe para dentro, Exato. vamos embora, vamos embora. Só que a empresa vai crescendo, vai se profissionalizando, e às vezes aquele parente, ele não consegue acompanhar o crescimento da empresa. E às vezes Exato. ele E fica também, pelo caminho, acaba... Não, mas é que eu sou irmão do dono, eu posso fazer o que eu quero aqui, eu posso chegar a hora que eu quiser, eu sou irmão do dono, eu posso tirar o dinheiro que eu quiser aqui no caixa, e ninguém pode falar nada. Aí é onde começam os conflitos. E aí o exato. dono, puxa, como é que eu vou mandar o meu irmão embora? Vai dar um problema familiar grande aqui. E existe Exatamente. muitos problemas, eu não sei se você já trabalhou com processos familiares, né? De empresas que tem que chegar o momento de profissionalizar, e aí tem irmão que não se falam. Ah, Tem isso é muito pais e comum. filhos que brigam, né? Por causa Lamentavelmente, da isso é muito empresa, né? comum. Por causa da empresa. Sim. Infelizmente. Tios, os irmãos montam um negócio, o negócio cresce estratosfericamente, vêm os filhos e querem cagar com tudo. Desculpa a palavra, mas é exatamente isso. É, porque É, aí um aí coloca o moleque, aí coloca outro moleque, aí um tem um é, pouco mais, outro tem um pouco menos. é, E a, aí pri- o problema acaba vindo inflamando dali. a primeira geração, né, monta o Exato. negócio, a segunda geração desfruta e a terceira acaba com o negócio. Cara, puxa. Exatamente. Cara, isso é comum demais, cara. Isso é Por comum quê? Porque demais. vem fácil, né? Agora, É. tem exemplos também de empresários, o Antônio Hermílio de Moraes, não sei se você já ouviu falar nele, que era o Sim, dono da Votorantim, o dono do cimento. ele então, cara, ele colocava os filhos dele, não, meu, você vai lá no chão de fábrica, meu amigo. Você não pensa que você é dono da empresa, não, que você vai já chegar como diretorzinho aqui, ar-condicionado, não, não. Vai aprender todas as etapas da empresa e se os seus gestores falar, aprovarem o seu trabalho, aí sim eu te contrato, né? Exatamente, E cara. todos eles, Exatamente. né, tiveram boas gestões aí. Mas, infelizmente, às vezes os pais querem proteger os filhos, querem proteger os parentes e delegam algo que não podem e que atrapalha toda a gestão da empresa, né? Isso é maligno para a gestão de pessoas, né? Totalmente ruim, Sim, muito exatamente. ruim, né? Sação, e aí é o seguinte, e aí a gente se encontrou na pandemia e começamos a conversar. Você viu eu vindo para o digital e o povo me chamando de advogado blogueiro. Os meus clientes me chamam de advogado blogueiro. Hoje mesmo o Márcio, acho que ele está até assistindo aí. Ele falou assim, cara, agora eu sei porque que eu tento falar com você e eu não consigo, porque você está toda hora no Instagram. Então, diz que eu sou advogado blogueiro. Cara, eu sou advogado qualquer coisa que dê certo, amigo. Eu preciso empreender o meu negócio. Tem gente para Não, mas poder, tem você quando liquidez a para gente poder fazer, então é, não tem essa. quando a, quando a gente se conheceu, eu não sei que ano que foi 2013, sei lá, 2014. Eu tava, eu tava saindo lá da empresa, né? Sim, Já você tava estava na deixando, fase de tava transição, naquela fase de exatamente. sair, né, tal. Sim, E aí eu comecei a fazer alguns cursos digitais muito antes que você, né? sim, O sim. Érico Rocha, aquele pessoal todo, né? O digital. E aí eu falava naquelas reuniões que a gente tinha, ô Emerich, vai pro digital, cara, isso aqui é negócio, papapá. A gente aquelas conversinhas. Cara, daqui a pouco eu vejo o cara tá com 70 mil seguidores no Instagram, meu. E eu tô com 5 lá, cara. Pô, Pois é, parabéns, cara, cara. você tem Você um correu pouco. atrás, bicho. Você correu E, atrás, né? cara, um pouco antes disso, e eu vou te falar, eu tive muitos advogados parceiros que trabalhavam comigo que eles tiravam barato da minha cara. Eles falavam assim, cara, esse negócio aí que você está querendo fazer, isso não rola, cara. As pessoas não vão gostar disso, isso não vai dar certo, isso não funciona, é, a advocacia é muito erudita, as pessoas ainda elas ainda acabam acreditando e ficando mais seguros em algo mais tradicional. E, cara, eu nunca me conformei com isso, cara. Eu nunca me conformei com isso, que você precisa fazer um papel de um terno, um gravata e uma abotoadura para a pessoa ir lá entender o que precisa ser levado para o judiciário. Assim, isso para mim era uma coisa que não tinha muito sentido. Uma conversa prática, simples, objetiva, que traduzisse aquilo ali numa comunicação rápida e não precisasse ficar na mesa de um escritório. Se precisava ir no escritório, muito legal. Mas não precisa.
necessariamente, porque ficar ali riscando papel, olha papel, vira a página, risca papel, olha papel, risca a página, isso não dá para fazer mais, cara. O negócio Sim, cara. é pum, é para ontem. Eu tenho um cliente que me liga, que me manda mensagem, cara, tem um cliente de Portugal, tem um cliente na Alemanha, tem um cliente na Inglaterra, por tudo por conta do digital. Eu nunca teria condições de ter clientes que tenho se eu tivesse lá Não no meu físico só. escritório, no meu escritório, lá na Queiroz Filho, sentadinho lá, de terno, bacaninha, com perfume, esperando as pessoas, só contando, muito embora a rede de relacionamento que você disse nesse inicial aí, para mim eu acho que foi uma aula que você disse sobre rede de relacionamento, onde você testemunhou, inclusive, aí, sobre os seus negócios. Cara, rede de relacionamento é tudo. Rede de relacionamento você faz na academia, rede de relacionamento você... Nós somos uma rede de relacionamentos onde a gente fez na igreja essa ação. É isso aí, cara. Entendeu? Exatamente. Olha isso, cara. E aí o que você falou Olha também, isso. o que você falou da vida do empreendedor, é que quando ele tem um sonho grande, que esse é a primeira pedra fundamental do empreendedorismo, é você ter aquele sonho grande. Você tinha aquele sonho grande de ir para o digital, de fazer algo diferente, daquilo que Sim. você estava de saco cheio de fazer, aquela advocacia padrão, né? Sim. Aí, cara, você vai lá e começa a conversar com um, com o outro, e todo mundo vai contra, cara. Essa é a primeira Todo coisa mundo que vai contra. acontece. Essa é a primeira coisa que Exatamente. acontece no empreendedorismo. O primeiro vai ser seu pai, sua mãe, quem está mais próximo de você. Ih, cara, isso aí não vai dar certo, não. Né? Você vai Isso montar não uma é. você vai montar uma empresa, você vai pegar todo o seu dinheiro e vai colocar nesse negócio aí? Você vai pegar o seu dinheiro e colocar no Google, cara? Você é Você louco? é Não vai dar louco, você é certo, né, louco. cara? Não vai dar certo isso daí. Você é Então, louco, o vai passar sonho fome. grande tem que ser muito maior do que os ruídos que você vai ouvir, né? Os Exato. ruídos que às vezes as pessoas que te mais amam, que estão mais próximos de você, é que vão falar que não vai dar certo, cara. Meu Eu pai gosto falou que muito. não vai dar. Meu pai falou para mim, né? Meu pai era o meu mentor ali, né? E ele falou assim: cara, você vai sair do emprego lá, que você tá ganhando, e vai montar um negócio, pô, você acha que tá certo isso daí? O negócio tá mais certo ali. Não, eu vou, eu acreditei, eu quero ser empresário, eu quero empreender. Eu sempre tive esse sonho que foi você mesmo que colocou no meu coração. Como é que eu não vou aceitar essa oportunidade, né? Exatamente. Cara, eu gosto de dar umas sacadas numas coisas que o Elon Musk diz. Eu gosto de dar uma sacada nele porque, pô, ele é o cara da bola da Exemplo, vez, né? né? É. É. Esses dias eu vi um texto dele, ele fala assim, cara, faz um negócio por 6 meses, tá? Perseverante mesmo, insistindo naquilo com foco, 6 meses. Se você desistir no meio do caminho, esquece, cara, porque não era isso que você queria fazer. Exatamente. E desde Entendeu? aquele papo lá que a gente conversou, naqueles nossos encontros lá que a gente tinha, eu sempre tive esse sonho realmente de ir para o digital, também fazer consultorias, fazer mentorias no digital. Por quê? Porque o digital tem um poder de alcance muito, muito, muito maior do que o físico, né? Pra Exatamente. você ter uma Muito ideia, maior, cara. a loja física lá, eu consigo fazer 50 pedidos por dia. Quando a Então, gente cara. entra, quando a gente entra no digital, olha o absurdo. É para o Brasil inteiro, às vezes É pro até fora do Brasil Brasil. inteiro. Então, Sabe quanto que a exatamente, gente cara. faz no digital? 1.500 pedidos por dia. Então, isso é um escândalo, né, cara? Isso é um Não dá escândalo. para comparar com o físico, Não dá para né? comparar, não Tem dá. pessoas que colocam lá numa live 300, 200 mil pessoas. Como é que você consegue? Você vai precisar de 2 estádios de futebol para conseguir Sim. passar Cara, aquela eu sua acho, mensagem. acho muito louvável você ter o teu CEP, né? Onde é seu CEP? Cara, o CEP da minha operação é no CEP tal. Legal. Mas a sua operação, cara, de alguma maneira, ela tem ali uma perspectiva física por conta de instituição, mas os olhos ela para o digital, entendeu? Então, se eu tô, às vezes, quando eu estou no interior ou quando eu estou em São Paulo, cara, eu falo isso por onde passo, né? Eu não tenho limite geográfico. Se tô no interior, mas é só o meu corpo. Porque eu, de alguma maneira, eu estou em qualquer lugar, cara. Eu estou fazendo Sim. operação no mundo inteiro e falando com pessoas de qualquer lugar para poder viabilizar networking, rede de relacionamento, negócios e afins. E isso tudo. Aí o que eu estava te dizendo, a gente se encontrou no meio da pandemia, para poder falar sobre isso. Eu disse, Sação, estou com uns clientes meus aqui, os caras estão quebrando tudo.
Na época eu tinha os clientes ali na região do Bom Retiro, cara, e eles sempre trabalhavam naquela pegada que a gente falou aqui, que era vende hoje para comer amanhã, sem caixa, né? Isso aí é a primeira coisa que você falou, cara, quem chegou aqui depois e, e não pegou essa live toda, o Sasso contou uma baita história aí, cara, e é um leading case a situação dele. Ele veio de várias situações aí, e de Inspiração, né, cara? empreendedorismo, de Inspiração. inspiração, de vivências, cara, com o pai, aí ele mesmo montou, enfim. Aí ele viu empresas quebrando, ele montou o negócio dele com o sócio que era engenheiro, aí o cara fez engenharia, mas ele não trabalhou nesse sentido, empreendeu em outro lugar. Assiste no começo depois aí que você vai ver que, meu, te dá uns insights aí pro teu negócio. E aí a gente se encontrou na pandemia, eu te falei, Sação, eu tô com os caras quebrando, e assim, por mais que você vá lá e troque uma ideia, o pessoal já vem com uma educação complicada para a vida do empreendedor, para a vida do empresário, e tem dificuldade em mudar, e estão fechando, estão quebrando, e estou um pouco assustado. Eu comentei isso contigo, aí você me falou do teu projeto, da tua mentoria que você tinha, e aí a gente começou a trocar algumas informações com a proposta de montar esse livro, né? Que a gente, a partir de amanhã, ele já vai estar lá na Amazon, para poder as pessoas adquirir todo esse cenário de vivência sua, juntada com a minha lá, com os meus pitacos de ordem jurídica ali dentro da operação de negócio, dentro do business, onde o jurídico de repente tem as importâncias que cabe. E, e aí é o seguinte, o que o cara vai encontrar ali, Sasso, na sua perspectiva, dentro de tudo que você elaborou, porque o material, honestamente, quando você me apresentou aquilo, que a gente se encontrou na pandemia, quando você me apresentou aquilo, cara, eu caí das pernas, entendeu? Aquilo que você me apresentou não é algo que serve para a pandemia, é algo que serve para o cara que está numa faculdade, fazendo Sim. qualquer curso, porque, cara, eu tenho, por exemplo, sobrinhos aqui, que é sobrinho da Vanessa, ele tem, você não sei nem se ele está aqui, mas se ele tiver, eu já falei com ele sobre isso. O cara é um baita de um moleque inteligente pra caramba, o cara tem um domínio de capacidade de aprendizado absurdo. E o cara não tem noção nenhuma de empreendedorismo, e ele não sabe nem como é que faz para poder declarar o imposto de renda, e ele sequer sabe como é que faz para poder abrir uma lojinha, Mas entendeu? ele tem um sonho ou não? Então, aí eu falo isso com ele, né? Porque aí o cara chega no fim da faculdade e ele vê assim, cara, eu vou ser médico, mas ali é terrível a vida que eu vou viver como empregado, mesmo sendo médico. É terrível a vida que eu Mesmo tenho sendo para poder médico. viver com isso, É, mesmo sendo mesmo sendo médico. médico. Então, Mas é aquilo que você falou também, né, no começo. Às vezes a gente precisa ir para uma empresa, aprender o dia a dia do negócio, que não é fácil, para depois sim, você empreender, né? Às vezes exatamente. não precisa partir, não tem nenhum pecado eu começar como CLT, entender como é que funcionam as empresas, para Exatamente. depois Até você para ter caixa. começar. Até para ter Até caixa. para ter caixa, exatamente. Isso. Para ter caixa e para ter network, né? Porque você já começa a trabalhar, Exato. você já começa a conhecer pessoas, fornecedores, e de repente ali, que foi o que aconteceu comigo. Uma pinçada aqui, você tem que fazer um bom trabalho, um trabalho honesto, que as pessoas vão te buscar. Né? O seu network Exato. vai aumentar. Né? Você tem que se Vai. destacar dessa forma. Né? Agora, se Exatamente. você é um mau caráter e não consegue fazer as coisas corretamente, você vai só afastar o seu network, vai piorar. É, Né? E, exatamente. e aí, o E que, o que a que que o gente cara fez? vai, o que que o cara, isso, queria que você me falasse o que que o Aí, o cara que, que vai é? achar lá. O empresário não gosta muito de leitura, né? Sim, Ele gosta de mão na massa e fazer acontecer. O empreendedor é agora, assim. É, agora, quero agora. até agora. E o que eu falo assim, o empreendedor é aquele cara que abre a trilha. E o empresário é aquele cara que vem asfaltando essa trilha, para você pegar mais velocidade na estrada, né? Então, o que a gente desenhou? Vamos compilar aqui, né, as nossas experiências, mas de uma forma resumida, prática e gostosa. Então, é um livro que tem muitas figuras, muita arte, né? Para que seja fácil aquela absorção daquela informação, né? Então a gente dividiu em alguns capítulos e alguns pilares mestres
para que o empresário consiga ler, entender e já começar a aplicar no dia seguinte no seu negócio. Essa é a grande sacada. Sim. Mas acho que o que tem de cereja do bolo no livro é na última página, que você tem um link que você pode fazer, um questionário, onde nós vamos entender o diagnóstico da empresa. Né? Você vai, quem quer adquirir o livro tem essa prerrogativa de poder clicar naquele questionário, preencher aquelas 20 perguntas. Com isso, nós vamos poder passar, essas 20 perguntas vai chegar para a nossa equipe vai responder de forma que o empresário tenha uma noção de como que está o diagnóstico. É um diagnóstico da empresa dele, ele respondendo aquelas 20 perguntas, ele vai ter gratuitamente de quem adquirir o livro. Né? Cara, então essa é a grande seguinte, sacada desse livro. Não simplesmente um livro que você vai folhear, às vezes vai engavetar, ou nem vai ler, né? Então Sim. é um livro gostoso de ler, com bastante Sim. arte, e Sim. a sacada é o diagnóstico empresarial que você vai ter no último capítulo. Então é o seguinte, cara, o cara vai ter vários insights com relação ao business, ao networking dentro do material, várias sacadas de gestão de pessoas, a organização da empresa, a maneira de mudar a mentalidade com relação a isso. E depois que ele ali observa aquele conteúdo, que inclusive eu vi, a maneira como foi desenvolvido, é muito com desenhos e com gráficos para que o aprendizado visual ele venha de uma forma mais rápida, né? Sim. E isso está muito visual. Ele está mais visual do que propriamente um cara ter que pegar um livro lá para poder ficar lendo páginas e páginas. Não foi essa a nossa proposta. Não foi essa ideia. Foi uma coisa gostosa de você. Uma coisa gostosa e intuitiva. Bem intuitiva. Exato. Mesmo, para que você pudesse pegar aquelas sacadas bem rapidamente, né? Exato. Inclusive tem um link de um vídeo que fala sobre mentoria empresarial, que é algo muito comum nos Estados Unidos, né? E inclusive tem gráficos lá no próprio livro que fala que empresários que são acompanhados por mentores têm sucesso 3 vezes mais do que empresários que andam sozinhos. Sim, né? Com certeza. Com certeza. Eu participo de, por exemplo, como eu gosto muito desse ambiente de marketing, vendas, de comunicação propriamente dito, eu participo de mentorias nesse sentido. E aí as mentorias nesse sentido, às vezes me levam para a área de gestão, para não sei o quê, para poder desenvolver essas outras habilidades. Você já contabilizou quanto você já gastou em mentoria, em consultoria, né? Quanto que eu já gastei em mentoria? E a gente está compilando tudo isso num e-book, de uma forma rápida, né? E, sim, cara, então, eu acho que é aquela nossa contribuição que a gente fica naquele negócio, né? Eu tenho que transbordar. A gente não pode ficar com esse conhecimento para nós e deixar as empresas quebrando no Brasil, porque cada empresa que quebra é uma família, são várias famílias que perdem aquele sustento. Cara, você quer coisa pior num país? São as empresas quebrando. As empresas é que geram riqueza. Se as empresas quebram, não vai ter desemprego, vão ter empresários falidos, né? Que todo o patrimônio dele foi por água abaixo. É a coisa acho que mais triste que tem quando uma empresa quebra. Né? Ô, Sassão, você sabe que é o seguinte, eu tenho as minhas mentorias aqui, tanto desse ambiente de advocacia digital, quanto da questão de direitos autorais e tal. Cara, aí me deu um insight nisso tudo nos últimos tempos, que é o seguinte, investir em outro ser humano é o maior ativo que você pode ter, cara. Investir em outro ser humano é o maior ativo que você pode ter. Independente dos seus ativos. Quando você investe em outro ser humano, você está adquirindo um ativo extraordinário. Sim, com certeza. Você vai ter um retorno disso, né? Então, eu sinto muito isso de volta. Em outras coisas, porque acaba voltando de outro jeito e tal. Então, acaba fazendo muito sentido. Então, o material que está lá, Sasso, vai estar na Amazon, vendendo na Amazon. A gente vai disponibilizar também na Eduz, para quem não quer ter no Kindle, porque a pessoa que comprar na Amazon vai conseguir ler no Kindle e tal. O Kindle, ele tem as facilidades do Kindle, só que é o seguinte, no Kindle você não consegue acessar link. Aí você vai ter que pegar e digitar isso daí
e em outros lugares. Você vai ter que ver o que está escrito lá no link e digitar. Quem comprar o e-book via a Eduz, você vai clicar lá no link e você já vai direto para a página, onde você vai ter lá uma aplicação para poder fazer. Essa aplicação ela vai ser necessariamente chegada até você, e você vai fazer as análises e vai devolver para o cara de grátis, cara, no Vasco. No Vasco, cara. Eu acho que é o papel No que a gente tem que Vasco. fazer, né, cara? Eu acho que é o papel que a gente tem que fazer Isso. porque simplesmente muitos deles talvez não vão nem ler o livro, mas vão direto no diagnóstico. Tudo bem, mas é uma forma que a gente encontrou de ser diferente do que está no mercado aí, né? Sação, eu vou fazer assim, e quando você me falou disso, eu fiquei mal das pernas, né, cara? E eu quis entrar contigo nessa operação de poder ajudar empresários, pequenos empresários, microempreendedores, enfim, empreendedores agora no digital, a ajudar com a minha parte aqui de ambiente jurídico e você na sua excelência aí das suas vivências. Mas, cara, eu tô aqui, vou correr o risco de falar que não tem um outro material disso, um outro material parecido, um outro assunto parecido com isso no Brasil. E outra coisa, que fique bem claro, isso está sendo gravado, vai estar lá no meu feed, vai estar disponibilizado para quem quiser assistir de novo. Cara, isso aqui não é algo que a gente foi e licenciou nos Estados Unidos, não, viu? Isso aqui foi horas bunda, sentado lá, fazendo, estudando, olhando, pensando, refletindo, voltando, trocando ideia, vendo que deu certo, apanhou, olhando para a ferida. Putz, deixa eu olhar por isso aqui, não deu certo, então eu vou traduzir eu vou traduzir essa experiência num ambiente de fácil assimilação, para que as pessoas possam ter acesso às minhas vivências e encurtar caminho. O que a gente enxerga por aí, né? Às vezes tem grandes escritores, nossa, grandes escritores me ajudaram muito, mas, cara, tem muito escritor, tem muito professor de faculdade, eu fiz MBA na USP, né? Cara, tem muito professor lá que nunca empreendeu na vida, cara, que nunca foi empresário. E ele tá ensinando, cara nunca deixou de pagar um boleto. Cara. Cara. O cara nunca trazou um boleto, cara. Aí eu vejo assim, a maioria dos empresários recuados. Pô, cara, acho que a maioria dos empresários tinha que ensinar. Isso não se ensina na escola, né, ser empresário, cara. É difícil isso. Você não, escola de empresários, né? Então a gente tem que fazer isso, cara, para salvar aquilo que está ao nosso derredor, né? Para ajudar o país também de alguma forma, para ajudar outras pessoas, né? Exatamente. O que você falou, a gente está investindo também em pessoas, né, cara? O que a gente está fazendo é justamente para poder contribuir e transbordar aquilo que a vida nos deu, né? Exato. Aquilo que a gente correu atrás e aprendeu. Cara, então sensacional. O livro vai estar disponível. O nome do livro ele é A Sua Empresa Vai Quebrar, porque a gente fala do quanto é perigoso tudo isso que a gente tratou aqui, que diz respeito à falta de gestão de pessoas, à falta de gestão de processos, à falta da possibilidade parte financeira, de parte ter de planejamento, a grande oportunidade de você ter pessoas para fazer perguntas. E ter a humildade de saber que, assim, cara, tem coisas que eu não vou saber. Nunca, talvez. E o fato de eu ter um cara especialista nisso, para que eu possa fazer perguntas para ele, acelera o meu tempo nos meus negócios. Ao invés de eu ter que, de repente, ficar percorrendo por todo aquele caminho e tirar o foco da minha operação. Então, você ter para quem fazer perguntas é algo extraordinário, cara. É algo que realmente é divisor em qualquer operação. É o tema do livro. A sua empresa vai quebrar. Mas aí tem um trecho grifado lá. Saiba como só você poderá evitar. Legal. Né? Legal. Ou o empresário intervém, ou ele vira refém. Agora, tá na mão de quem passar por essa oportunidade e deixar passar, a escolha é de quem
deixou ela passar. Perfeito. Então, Sassão, o link vai estar na minha bio. Eu tenho lá na minha bio algum dos produtos digitais que tenho. Eu vou abrir uma parte específica para isso e lá nessa parte eu vou colocar o link do livro. Para quem vai na Amazon e usa o Kindle, como eu, por exemplo, gosto muito do Kindle, porque às vezes você está viajando, como eu estou sempre indo São Paulo interior, São Paulo interior, eu gosto do Kindle porque eu vou vendo lá quem se amarra no Kindle e comprar na Amazon. Compre na Amazon e depois você vai lá na Amazon e dá as estrelinhas lá para gente, para ajudar outras pessoas também. E é isso aí, Legal. cara. Muito legal, uma baita de uma oportunidade. As melhores coisas que eu tive a oportunidade de aprender na vida foi porque eu recuei e entendi que precisava de ajuda e fiz perguntas para quem sabia mais do que eu. É isso aí. Você foi humilde, né? Eu também fui humilde. Imagina um engenheiro abrindo uma empresa, só conhecia de matemática, de cálculo, de estrutura, tendo que falar de contabilidade, de gestão de pessoas, de processos judiciais, né? De burocracia, de compliance, e aí vai. Pô, agora, essa é uma coisa entre nós, cara. Eu conheço alguns engenheiros, não são poucos. Os caras montam um negócio, o negócio vai. Será que é porque a engenharia depende de muita disciplina ou é da... Eu não sei. Não, a engenharia, ela depende de processos, né? Para você construir um prédio, uma ponte, uma máquina, se você não processuar o projeto, começo, meio e fim, o projeto está fadado a não dar certo. E a empresa é um projeto, cara. A empresa é um projeto. Por isso que engenheiros tendem a se dar melhor em empresas, né? Porque eles conseguem processuar mais isso. O algoritmo já está na cabeça do engenheiro. Por isso que muitos bancos hoje contratam engenheiros porque tem a cabeça lógica, tem a cabeça de processo. E isso ajuda muito o empresário, parte de processos. Perfeito, sensacional. Porque quando eu te falei, né, que quando a multinacional nos procurou, o que eles mais acharam de interessante na nossa empresa era todos os processos desenhados. Então, cada atividade dentro da empresa tinha um desenho, um fluxo de como que cada funcionário tinha que atuar, né? E isso ajuda muito. Você, às vezes, a maioria das empresas contrata o afegão médio, né, que nem eu falo, joga ele lá na empresa e se vira aí, amigão. Agora, quando você tem um processo desenhado, você tem a receita do bolo, né? E dificilmente o cara vai queimar o bolo, vai sair com sabor errado. E cada vez que queima o bolo e sai com sabor errado, é prejuízo para a empresa. E se você já tem a receita de bolo, a tendência é dar tudo certo. Entendi. Ô, Sassão, e lá nessa aplicação que vai ter lá no material, no livro, no e-book, enfim, a gente vai pensar, teve um pessoal que me mandou algumas perguntas, questionando se a gente vai colocar isso de forma física. Eu não sei, talvez pode até ser que sim. Eu coloquei o meu livro e ele em físico e foi legal. Às vezes eu disponibilizo aí para quem compra no digital, mando físico, mas eu não fico vendendo livro físico por conta de logística e tal, eu acho que dá mau trabalho e eu não quero trabalho. A gente já está no mundo digital, né? A gente pode pensar nisso futuramente. Podemos pensar sim, lógico. Mas o que vai ter, Sassão, lá nessa aplicação? O que foi que mais te preocupou em que o cara responda para que venham os insights ali com relação à operação dele? O que ele vai ter ali de objetivo ali? O que vai ter dificuldade para ele responder? Esse questionamento, às vezes eu faço em algumas mentorias que antes de começar o trabalho, eu aplico esse questionário e muitos empresários falam assim, cara, só de preencher o questionário já me deu vários insights aqui. Só de preencher o questionário. Eu nem dei a devolutiva, né? Só de preencher o questionário, cara, eu já enxerguei coisas que eu posso fazer amanhã na minha empresa, né? Então é coisa de vivência. Esse questionário ele começou com 7 perguntas, hoje ele já está elaborado com 20 perguntas. Né? Então a gente vai entrar bem profundamente na gestão da empresa para a gente ter uma ideia da onde que o empresário está conduzindo o negócio dele. Exatamente. Se ele está conduzindo num caminho ideal, não, e onde a gente pode ajudar, porque a gente vai dar devolutiva. Olha, na nossa opinião, você precisa fazer isso. E se você quiser a nossa ajuda mais profundamente, a gente também pode ajudá-los nessa jornada.
Tem a fase 2. Tem a fase 2. Mas o cara ele tem que cair, tem que cair as fichas ali no material, sim, porque não tem esse papo de que você obriga ninguém a nada, convence ninguém de ninguém, ninguém a nada, ninguém sim, manda em ninguém, isso é tudo bobagem, isso não existe, isso é conversa fiada. Sim. Então, sim, as fichas têm que cair. Lá na minha mentoria que eu tenho, por exemplo, amanhã tem uma, eu quando acabo, falo um monte de coisa para os caras, e repito e falo, faz isso, 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 isso. Quando acabo, eu vou lá no grupo de WhatsApp e coloco assim, quais são os insights de hoje? Por quê? Para que saia de dentro do cara para fora, para que ele repita aquilo que de repente ele diluiu, aquilo que ficou, aquilo que metabolizou nele, né? Aquilo que ficou orgânico, para que ele coloque para fora. Então é importante esse material que o cara vai preencher comprando o livro e tendo esse acesso, inclusive depois até você, ao teu feedback. Isso vai ser extraordinário porque as fichas que vão cair é com ele ali, com o negócio dele. Então, creio que vai ser a grande sacada, né? Essa é a sacada. Fazer o empresário sair daquela mesmice do piloto automático. Muitos deles estão no piloto automático. Você sabe como que é a vida de empreendedor, né? Você já chega de manhã, já vai tomando bola nas costas e vai, problema aqui, problema no Google, problema não sei aonde, resolve aqui, resolve lá. Na hora que você vê, o dia já foi embora. Então, exato, ele tem que sair do piloto automático, respirar fundo, buscar conhecimento, mas não buscar só conhecimento. Transformar esse conhecimento em sabedoria, ou seja, ele tem que aplicar aquilo, né? Exato. E às vezes a mentoria ajuda nesse sentido, fazer você aplicar aquele conhecimento que você está passando. Exatamente. Sação, existe também uma falsa lenda urbana. Quando você fala em empresário, ainda tem algumas pessoas que vão lá e pensam o seguinte. Ele está falando empresário para aquele cara que monta uma lojinha. Não é, cara. Se você monta um negócio na internet, você é um empresário, cara. Eu falei aqui, você está empreendendo. Eu falei aqui um pouco mais cedo que todo mundo tinha que ter um e-commerce. Todo mundo tinha que ter um e-commerce, cara, de qualquer coisa, de coisa que está relacionada com o teu propósito. Né? Eu estou montando meu e-commerce de coisas que eu gosto, de coisas que estão relacionadas aos meus propósitos. E eu acho que todo mundo tinha que ter algum negócio na internet voltado aí para venda. E isso é algo extraordinário depois que você vê acontecendo. Você está andando com o celular e aparece assim, vendeu 1, vendeu 2. Sim. Cara, quando o celular vibra escrito que vendeu, é algo assim louco. Isso quando aconteceu comigo no começo, eu estava viajando, cara, eu estava numa quebrada lá no interior de Minas Gerais viajando e eu fiquei vendo o meu celular ali marcando da Eduz que teve uma venda, teve outra venda, teve outra venda. Cara, aquilo lá me deu um rebuliço por dentro e me estimulou a cada vez mais estar voltado para isso. Então, esse material, ele não é só para o cara que tem a lojinha lá, que tem aquela falsa lenda urbana que o empresário é o cara que tem a lojinha, que tem um comércio no centro, que tem algo físico. Não é, cara. Se você tem uma pequena fábrica, que tem uma pequena fábrica, não é, cara. A partir do momento que você pegou algo e você precisa negociar e você está ali para poder ter ROI a respeito daquilo que você comprou e precisa vender, então você já virou um empreendedor, cara. Você sabe uma definição bacana Você sabe o que é uma grande empresa? É uma pequena empresa que deu certo. Nenhuma grande empresa nasce grande. A melhor definição que eu já vi de uma grande empresa é a pequena empresa que deu certo. Ninguém começa grande. Todo mundo um dia foi... O Ford lá, quando criou o Henry Ford, quando criou a Ford, ele começou pequeno. Os irmãos da Harley Davidson, né, cara? Que eram os Harley e os Davidson, eles começaram numa portinha, numa garaginha. Né? O Bill Gates começou numa garagem. Então, a grande empresa é a pequena empresa que deu certo. Exatamente. Os caras do Google, a mesma coisa. Numa outra garaginha, né, cara? Sem nenhuma pretensão de nada, só fazendo. O próprio Mark Zuckerberg, né, cara? O moleque na faculdade. Todos eles tinham um sonho grande, né? Exatamente. Você vê que o sonho do cara
era tão gigante que nem a Harvard deu conta dele, né, cara? Né? Ele ultrapassa, né? Ele transcende o O negócio. cara transcende o negócio. Né? Transcende o negócio. E talvez os caras estão lá hoje, grandes caras que estudaram lá, na mesma turma que o cara, no maior lugar para poder ter uma vida acadêmica do mundo, e o cara lá morando lá, dividindo um quarto com um pessoalzinho, e o cara é um hoje entre os 5 bilionários aí do mundo, né, cara? Não é só pela perspectiva do bilionário, Dinheiro, não. Não é na perspectiva do dinheiro, mas é na perspectiva do onde o cara estava e onde o cara foi parar, Sim. né? Aquele negócio que você falou do propósito, né? Quando você tem um Exato. propósito e você tira o olho do dinheiro, o dinheiro vai para o seu bolso. Agora, se Exatamente. você só fica olhando dinheiro e esquece o propósito, o dinheiro sai do seu bolso. Exatamente, cara. A perspectiva do olhar do propósito, ela é sempre É mais forte do que qualquer mais coisa. forte do que qualquer coisa. Porque, cara, se você fizer só pelo seu dinheiro, você vai cansar, cara, e você vai morrer Você vai fácil. cansar, cara. Você vai cansar. Só pelo dinheiro você vai Exatamente. cansar. É. Só Agora, pelo quando você dinheiro falou, você vai cansar. eu estou transformando pessoas, eu estou transformando vidas, eu estou transformando empresas, eu estou salvando empresas. Cara, não tem preço. Então, não Não é tem dinheiro preço. mais. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Sensacional, Sassão. Cara, estamos aqui a 1 hora, quase a 1h20. Foi sensacional. Acho que quem não assistiu, cara, tem que assistir. A história do Sasso é Sim. extraordinária para poder desenvolver isso que vocês estão vendo eu falar a respeito desse material. A sua empresa vai quebrar, que é o tema que eu coloquei aí. É um material muito bacana, eu acompanho o trabalho do Sasso há muito tempo. Eu tenho a sorte dele ser meu amigo pessoal, além de cliente no meu escritório, ele é meu amigo pessoal, tenho a alegria de comer pastel com ele no Parque São Domingos. E, é realmente, eu acompanhei de perto, fiz as minhas contribuições na parte jurídica do material, e é algo que quem adquirir digital vai ter todas as atualizações que tiver do mundo jurídico, eu vou fazer as atualizações no e-book. Então, quando você compra um e-book, por exemplo, lá na Hotmart ou na Eduz, você vai lá, paga o valor do e-book e faz o download para você ler ali no computador, no teu celular, sei lá onde você vai ler isso, no teu tablet. Então, por exemplo, o meu livro, eu faço atualizações constantes. Meu livro é Direitos Autorais e Conexos. Então eu faço muitas atualizações, porque sai uma coisa nova, tem um exemplo novo. Aí tem eu dei uma entrevista que era algo bacana, que não tem lá no livro. Cara, eu recorto aquilo, coloco no livro e mando um e-mail para os caras. Olha, tem uma atualização aí, pega. Então, também tem esse comprometimento aqui entre nós. Vai ter as atualizações de ordem jurídica dentro do ambiente empresarial, seja na esfera... E outra, pensando inclusive como uma startup. Cara, se você pensar do teu negócio como uma startup, cara, é um pensamento bacana. Leia tudo quanto é livro que você vê esse nome startup, que você achar interessante, veja vídeos sobre isso, fale sobre isso, ande com pessoas que falem desse assunto. Então, eu pensei sempre... O assunto é muito vasto, né, Mitch? Quando a É gente muito fala de vasto. empresa, é muito vasto. Precisa de conhecimento. Eu sempre gostei de pensar na minha advocacia, por exemplo, como eu queria que ela sempre fosse uma startup, sabe? Para que eu pudesse, de alguma maneira, operacionalizar as necessidades dali, enfim. E aí a grande sacada é que tanto o material jurídico quanto o material que diz respeito à gestão, ele vai ser atualizado, você vai ter a entrevista diretamente para o Sasso lá disponível para você entender sobre toda essa operação de gestão de pessoas, gestão de negócio, business, networking, todo esse ambiente para você ter os insights relacionados à parte do business, né, a parte do MBA, do negócio prático, a parte jurídica, eu vou fazer as atualizações ali dentro do ambiente trabalhista, dentro da responsabilidade civil, do ambiente de contratos, vou deixar as atualizações que couberam ali no material. E, cara, você vai ter ali, tá fazendo um network, tá ali, vai estar fazendo. Logo, logo a gente vai fazer outra live disso para poder falar sobre alguma sequência disso. Depois que tiver uma galerinha que já tiver acesso ao produto também, a gente vai pegar uns testemunhos, uns bate-papos para poder levar com esse pessoal. E eu convido a você, entra aí na bio do Sasso.
ele vai colocar lá o link do material, eu vou colocar no meu e também você vai ver eu colocando no meu feed aqui a respeito disso. Se você não assistiu essa live inteira, cara, assiste de novo porque a história é fantástica. Sação, obrigado por estar contigo. Tá com você, meu irmão, além de ser alegria, é bênção. Legal, Americh. Valeu, bacana essa... E é sempre uma aula, cara, sempre um aprendizado estar te ouvindo. Sorte a minha poder prestar algum serviço para você. E graças a Deus por tudo isso. É isso aí. Que a gente tem que ser grato, né, por tudo que aconteceu, pelo nosso encontro um dia, né, pelo network, que é sempre importante, que é o que a gente falou bastante. E estamos abrindo agora um projeto, iniciando um projeto, que eu acho que vai ser bem duradouro, é só o início de um grande trabalho, e a gente vai... O nosso grande objetivo é ajudar o pequeno empresário no Brasil, que é muito marginalizado, não tem apoio, tem grandes dificuldades, e a gente está aí para isso. Vamos que vamos, meu amigo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tamo junto, galerinha que ficou aqui, teve um monte de gente que comentou. Mariano, é meu amigo, meu cliente, a Fê, tá lá na minha mentoria. Eu vi o Du aqui, que é o Du, eu falo Du, mas é o Xaropinho. Márcio, meu cliente, dono da X5, um cara extraordinário também, ele é um cara genial, que também cabe aí participar desse papo aqui numa outra oportunidade, com todas as vivências que tem. E obrigado por todo mundo que participou aí, ficou com a gente aqui. E tamo junto. Um abraço. Valeu, Sação. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu. Boa Tchau, noite. tchau.